Naquela noite de Natal, tudo o que eu queria era um simples jantar em família. Nada luxuoso, nada grandioso, apenas um momento de paz. Mas bastou uma mensagem no grupo da família para revelar uma verdade que eu tentei ignorar por anos: eu nunca fui tratada como parte deles. Quando meu pai humilhou meu convite e minha irmã mimada comemorou, algo dentro de mim despertou. O que eles não esperavam era que uma única foto que postei, que ao lado da pessoa que mais poderia abalar a vida deles, fosse suficiente para virar tudo de cabeça para baixo. A partir dali, máscaras caíram, segredos vieram à tona e, pela primeira vez, eles sentiram o peso das próprias atitudes. Quer saber o que aconteceu quando o jogo virou? Então se prepare, porque essa história não termina como você imagina. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu ocupava o espaço que sobrava. Nunca o centro, nunca a prioridade, nunca a filha celebrada. Meus pais sempre reservaram o melhor de si para minha irmã, Isabela, a queridinha, a estrela da família, a menina que tudo ganhava, tudo podia, tudo era perdoado. Bastava que ela suspirasse e o mundo se dobrava para atendê-la. Eu, por outro lado, era presença discreta, útil quando conveniente, esquecida quando não servia a nenhum propósito imediato. Cresci tentando entender o que havia de errado comigo, qual falha invisível justificava o desinteresse deles. Com o tempo percebi que o problema não era eu, que era a forma como eles escolheram me ver. Ainda assim, a sensação de deslocamento nunca foi embora. Vivi muitos anos achando que, se eu trabalhasse mais, se fosse educada, se conseguisse minhas próprias conquistas, talvez um dia eles notassem. Mas reconhecimento nunca veio, e aprendi a construir minha vida sozinha, em silêncio, sem esperar migalhas de afeto. Mesmo assim, existe algo curioso sobre pessoas que passaram a vida desejando um lugar, às vezes, por mais que saibam que não devem, tentam outra vez. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquele dezembro. O Natal sempre trouxe uma nostalgia agridoce, como se fosse a lembrança de uma felicidade que eu nunca tive, mas que insistia em imaginar. Talvez por isso, naquele ano, senti vontade de tentar mais uma vez. Não para agradá-los, mas para me provar que eu ainda podia acreditar em algo bom. Decidi organizar um jantar íntimo de Natal. Nada extravagante, apenas uma refeição caseira, preparada com carinho, como eu nunca tinha tido a chance de vivenciar na infância. Fiz uma lista caprichada de receitas, escolhi ingredientes frescos, comprei uma toalha nova para a mesa. Passei horas escolhendo pequenos detalhes, enfeites simples, velas perfumadas, taças que eu nunca tinha usado. Até selecionei músicas suaves que lembravam os poucos momentos pacíficos que já tínhamos vivido juntos. Enquanto ajeitava a casa, imaginava meus pais entrando pela porta, talvez surpresos com o esforço. Quem sabe, só desta vez, eles percebessem que eu também fazia parte da família? No fundo, eu sabia que Isabela provavelmente compararia tudo com algum restaurante caríssimo da cidade, que chegaria exibindo a própria superioridade, como sempre. Mas mesmo isso eu estava disposta a relevar. Era Natal. E eu queria acreditar que, pelo menos naquele dia, nada precisaria ser uma competição. No fim da tarde do dia 23, enquanto conferia se tinha comprado vinho suficiente, meu celular vibrou. Uma notificação do grupo da família, aquele grupo que só servia para exaltar as conquistas de Isabela, aniversários dela, viagens dela, fotos dela. Mas, naquele momento, meu coração acelerou. Talvez estivessem confirmando o horário. Talvez tivessem lembrado de perguntar se eu precisava de algo. Talvez, só talvez, eu importasse. Respirei fundo antes de tocar na tela. Uma parte de mim estava hesitante, como se soubesse que algo ali não estava certo. Ainda assim, abri a conversa. Eu não imaginava, nem remotamente, que aquela simples notificação seria o estopim de uma mudança tão profunda na minha vida. Porque, embora eu sempre tivesse sido tratada como a filha invisível, o que estava prestes a acontecer deixaria claro que, para eles, eu era ainda menos do que imaginava. Nos minutos que se seguiram, tudo o que eu acreditava sobre o significado de família começou a ruir.
E, sem que eu soubesse, estava prestes a tomar a decisão mais transformadora da minha vida, aquela que finalmente colocaria um ponto final na história de rejeição que eu carreguei por tantos anos. Uma decisão que nasceu, ironicamente, de uma única mensagem. Quando abri o grupo da família, a primeira coisa que vi foi a mensagem do meu pai. Curta, direta e cruel, como se ele tivesse esperado a vida inteira para finalmente dizê-la sem rodeios: não vamos em um jantarzinho de Natal pobre igual ao seu. Fiquei alguns segundos encarando a frase, tentando entender se aquilo era real. O ar pareceu ficar pesado, como se o próprio ambiente da minha sala tivesse perdido a cor. Antes que eu pudesse reagir, a notificação seguinte surgiu: Isabela tinha reagido à mensagem com um coração. Um coração. Como se meu pai tivesse anunciado algo maravilhoso, como se humilhar-me fosse um gesto digno de aplausos. E, como se não bastasse, ela ainda escreveu: vamos comemorar no melhor restaurante da cidade, lugar de gente chique igual a nós. O ri igual a nós ecoou dentro de mim como um tapa. A verdade nua e crua, exposta sem filtros, para eles, eu nunca pertencia ao nós. Sempre fui o detalhe que manchava a foto perfeita da família que amavam exibir para o mundo. Senti um calor subir pelo corpo, não de tristeza, mas de algo que eu não estava acostumada a sentir: indignação. Pela primeira vez, não doeu como antes. Não me destruiu. Foi como se uma parte antiga e adormecida dentro de mim tivesse acordado e dito: chega. Respirei fundo e percebi que algo estava prestes a mudar. Não porque eu queria vingança, mas porque eu finalmente reconheci meu lugar na vida deles: nenhum. E isso me libertava para fazer algo que nunca tive coragem. Enquanto isso, meu celular continuava vibrando com notificações do grupo, fotos de Isabela já pronta para sair, comentários dos meus pais sobre o cardápio do restaurante caro, emojis de taças brindando. Festejavam abertamente, celebrando entre si o fato de me excluírem. Pareciam orgulhosos. Foi aí que, pela primeira vez naquela noite, eu sorri. No mesmo instante, lembrei que mais cedo, por coincidência, eu tinha cruzado com um sócio do meu pai, o Sr. Eduardo, no supermercado. Ele sempre foi gentil comigo, apesar de ser discreto, parecia observar mais do que falava. Quando nos encontramos no corredor de vinhos, conversamos brevemente, e ele me perguntou como eu passaria o Natal. Comentei, de forma simples e sem drama, que faria um jantar pequeno em casa. Ele sorriu, desejando que fosse uma noite tranquila e especial. Agora, horas depois, com o celular ainda aceso no meu colo e a humilhação fresca na memória, uma ideia tomou forma quase sozinha, não planejada, mas inevitável. Peguei o celular, virei a câmera frontal e fiz algo que nunca imaginei: tirei uma foto sorrindo ao lado do Sr. Eduardo, que ainda estava no mesmo supermercado. Ele riu do improviso, achou divertido e pediu para ver como tinha ficado. Contei rapidamente o motivo da foto e, pela primeira vez, vi no olhar dele um brilho diferente, não de pena, mas de compreensão. Postei a foto nas minhas redes sociais com a legenda: jantar de Natal com boa companhia e gente que sabe reconhecer valor. Em menos de 5 minutos, meu celular começou a explodir de notificações, desta vez, não do grupo da família, mas da própria família entrando em pânico. Meus pais começaram a mandar mensagens privadas, perguntando em tom urgente o que aquela foto significava. Isabela, que sempre fingiu superioridade, foi a primeira a perder o controle: o que é isso? Por que você está com ele? De repente, todo o desprezo deles pareceu evaporar. A segurança, a arrogância, a postura de somos melhores que você desapareceu como fumaça. Eles sabiam, melhor do que ninguém, que o Sr. Eduardo era a única pessoa capaz de ver além das aparências, e detestava favoritismos, injustiças e comportamentos mesquinhos. Naquele momento, percebi que o jogo tinha virado. Não porque eu planejei, não porque eu busquei vingança, mas porque, finalmente, algo que eu nunca tive aconteceu: eles sentiram medo de perder algo que valorizavam mais do que a mim. E eu não pretendia protegê-los dessa vez. A reação da minha família à foto foi tão intensa que por alguns segundos achei que o celular fosse pegar fogo. Mensagens chegando uma atrás da outra, notificações piscando como sirenes. Mas, curiosamente, eu não senti nenhum aperto no peito, nenhuma culpa, nenhuma hesitação. Pela primeira vez, eu estava do outro lado, não como vítima da negligência deles,
mas como alguém que finalmente tinha uma voz capaz de ser ouvida. Meu pai foi o primeiro a escrever de forma mais direta: "O que você aprontou? O Eduardo viu essa foto? Delete isso agora." Eu encarei a mensagem com a mesma serenidade com que se observa alguém cavando a própria cova. Porque, ali, naquela frase cheia de desespero, havia a prova absoluta de que, mesmo eu sendo a filha rejeitada, ainda tinha mais peso na vida profissional dele do que imaginava. Isabela, como sempre, veio carregada de arrogância: "Você não tem nenhuma proximidade com o Eduardo. Está querendo se aparecer." Que mico! Respondi de maneira simples, quase educada: "Eu só compartilhei um momento agradável. Nada demais." Mas por trás daquela resposta havia algo que eles não sabiam. Logo depois da foto, o Sr. Eduardo tinha me convidado para tomar um café no próprio supermercado, onde havia uma pequena cafeteria. Ele quis entender por que eu parecia hesitante ao tirar a foto, por que fiz aquele desabafo disfarçado na legenda. E eu não pretendia mentir. Sentada à pequena mesa, enquanto o aroma de café fresco se misturava ao barulho dos carrinhos passando no corredor, eu contei. Não de forma dramática, não com lágrimas, apenas relatando fatos, como quem descreve um histórico que se repetiu tantas vezes que já perdeu o impacto emocional. Contei sobre o tratamento desigual, sobre como Isabela sempre recebeu tudo de mão beijada, enquanto eu era tratada como um incômodo. Contei sobre aniversários esquecidos, sobre comentários depreciativos, sobre o modo como meu pai deixava claro que eu era um peso morto na imagem perfeita da família. E então contei sobre o jantar de Natal. Contei como preparei tudo com cuidado e carinho, tentando criar o que nunca tive. Contei sobre a mensagem cruel que recebi no grupo, sobre o coração ironicamente enviado pela minha irmã, e sobre a frase que mais doeu: "Gente chique igual a nós." O Sr. Eduardo me ouviu em silêncio. Não interrompeu uma vez sequer. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, pensativo, e suspirou fundo, não de incredulidade, mas de consciência. "Eu sempre percebi que seu pai tratava você diferente. Mas não imaginei que fosse assim." Havia algo pesado na voz dele, algo que me fez perceber que aquelas informações não ficariam sem repercussão. Enquanto conversávamos, meu celular vibrava de novo. Agora meus pais estavam ligando. Recusei a ligação sem qualquer hesitação. O Sr. Eduardo arqueou uma sobrancelha, curioso. "Eles sabem que estou com você?" Ele perguntou. "Eles viram a foto", respondi, dando de ombros. Ele soltou uma risada curta, quase amarga. "Agora tudo faz sentido." Não entendi na hora, mas ele não explicou, apenas ficou mais sério. E então, num tom calmo, acrescentou: "Seu pai sempre falou muito da Isabela, sempre a descreveu como talentosa, brilhante, preparada. Mas eu nunca vi nada disso. Só vi arrogância e descaso. Agora entendo de onde vem." Aquela frase caiu dentro de mim como uma revelação. Pela primeira vez, alguém que convivia com meu pai confirmava aquilo que sempre senti: a figura que meus pais tentavam vender ao mundo era construída em cima de distorções, exageros e favoritismo doentio. Antes de irmos embora, ele segurou meu braço com delicadeza e disse: "Você não merece isso. E, acredite, esse comportamento deles vai ter consequências." Não posso fingir que não ouvi. No caminho de volta para casa, senti algo que há muito tempo não experimentava: perspectiva. Como se pela primeira vez uma porta invisível tivesse sido aberta, mostrando que existia um mundo além do meu papel de rejeitada. Enquanto isso, o caos continuava do outro lado do meu celular. Mensagens histéricas de Isabela, meu pai alternando entre broncas e pedidos confusos, minha mãe mandando áudios chorosos dizendo que eu estava mexendo com assuntos sérios demais. Eles não tinham entendido ainda, mas eu não recuaria. Cheguei em casa, coloquei o celular no silencioso e terminei de arrumar minha mesa de Natal. A toalha vermelha, as velas, os pratos. Tudo simples, tudo meu. E, pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Porque, mesmo que ninguém aparecesse fisicamente naquela mesa, eu estava inteira. E isso nunca tinha acontecido antes. Do outro lado da cidade, eu sabia que meus pais e Isabela estavam inquietos, incomodados, inseguros, sentimentos que nunca se permitiram sentir.
E, ironicamente, tudo isso porque eu, a filha esquecida, finalmente tinha sido vista, não por eles, mas por alguém que realmente importava no mundo que eles idolatravam. E aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com meu celular completamente lotado de notificações. Não apenas mensagens diretas dos meus pais e da Isabela, mas também comentários de conhecidos, colegas antigos, até vizinhos que mal lembravam meu nome. A foto com o Sr. Eduardo tinha repercutido mais do que eu imaginava. E, embora eu não tivesse feito nada além de registrar um momento espontâneo, aquele registro havia tocado no nervo mais profundo da minha família, o medo de perder status. Antes mesmo de abrir uma única mensagem, outra notificação apareceu, desta vez, um e-mail. Quando vi o remetente, minhas mãos ficaram frias. Eduardo F. Alencar. O sócio do meu pai. Abri lentamente. Bom dia. Precisamos conversar pessoalmente hoje. Me avise seu horário. Nenhum contexto adicional. Nenhuma explicação. Mas algo na seriedade daquela mensagem me fez entender que a conversa da noite anterior havia se transformado em algo maior. Algo que, de certa forma, eu sempre imaginei que aconteceria um dia, mas nunca pensei que seria por minha causa. Respondi dizendo que estaria livre após o almoço, e rapidamente recebi a confirmação. Enquanto isso, finalmente abri o grupo da família. A primeira mensagem que vi foi da minha mãe: "Você não tinha o direito de expor a gente desse jeito." O expor me fez rir sozinha. Porque, na verdade, eu não havia dito uma palavra sobre eles. Não havia feito denúncia, nem indireta. Quem estava se expondo eram eles, que agora se contorciam diante da possibilidade de que alguém importante percebesse o tipo de gente que realmente eram. Logo em seguida veio a mensagem do meu pai: "O Eduardo pediu reunião urgente." "O que você fez?" Era curioso ler aquela pergunta carregada de pânico, como se eu tivesse apertado um botão nuclear. Na verdade, eu apenas contei a verdade. A diferença é que, pela primeira vez, alguém se importou o suficiente para escutar. Isabela, por sua vez, enviou uma sequência de mensagens: "Você está acabando com a nossa família. Isso é inveja porque você nunca conseguiu ser como eu. Apaga essa foto agora." Ignorei todas. Era impressionante como, em apenas 24 horas, a dinâmica da nossa relação tinha virado de cabeça para baixo. Eles, que sempre me fizeram sentir pequena, agora tremiam com a ideia de perder o que realmente valorizavam: reputação, poder, aparência. Almocei com calma, me arrumei e segui para o escritório onde Eduardo trabalhava. Um prédio moderno no centro da cidade, daqueles com recepção impecável e funcionários que falam baixo para parecerem ainda mais importantes. A recepcionista me conduziu até uma sala de reuniões discreta. Ele já estava lá, mexendo em alguns papéis. Quando me viu, levantou-se e me cumprimentou com um sorriso profissional, mas havia algo mais, um respeito silencioso. "Obrigado por vir", disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Sentei e aguardei em silêncio. Eduardo não era o tipo de pessoa que enchia conversas de rodeios. "Tive uma reunião difícil hoje de manhã", começou ele, ajustando os óculos. "Seu pai tentou me explicar a situação da foto. E acredite, ele conseguiu piorar tudo." Levantei as sobrancelhas, surpresa. "Ele disse", continuou Eduardo, "que você estava reinventando drama para chamar atenção. Que sempre foi problemática. Que você tirou vantagem da nossa conversa para insinuar alguma proximidade que não existia." Ouvir aquilo não doeu como antigamente. Apenas confirmou o que eu já sabia. Eu imaginei que ele diria algo assim, respondi calmamente. Eduardo cruzou os braços. "Acontece que isso não bate com nada do que ouvi de você ontem. O que você me contou não tinha vitimismo, nem exagero. Era só alguém machucada falando a verdade." Ele respirou fundo e então revelou: "E, para completar, sua irmã postou algo nos stories insinuando que você estava se agarrando a gente importante porque nasceu para ser figurante. Não sei se você viu." Meu coração não acelerou, não ardeu, não se partiu. Apenas se confirmou. "Eu vi", respondi.
Pois bem, continuou ele, depois disso, achei importante não só conversar com você, mas também te avisar que isso terá consequências. Não comigo, mas com ele. Fiquei em silêncio, esperando que ele explicasse. Seu pai tem tomado decisões erradas na empresa. Eu vinha tentando equilibrar a situação, mas, agora percebo que a raiz do problema é mais profunda. Alguém que age com favoritismo desse jeito dentro da própria casa, age igual nos negócios. Isso afeta tudo, parcerias, funcionários, ambiente. E eu não posso continuar encobrindo. Ele fez uma pausa longa, séria. Isso significa que mudanças vão acontecer. Grandes mudanças. E, antes que elas venham à tona, eu queria que você soubesse de uma coisa: você não é culpada. Pelo contrário, você só trouxe à luz algo que já estava corroendo a empresa por dentro. Aquela frase me atingiu de uma forma inesperada. Pela primeira vez, alguém reconhecia meu valor não como filha rejeitada, mas como pessoa. Quando saí do prédio, o sol parecia mais brilhante do que no dia em que entrei. Não porque algo havia sido resolvido, mas porque, pela primeira vez, eu não carregava o peso da culpa que sempre tentaram me empurrar. Eu sabia que meus pais e Isabela estavam desesperados. Sabia que mensagens estavam se acumulando. Sabia que a tempestade ainda estava longe de acabar. Mas, naquele momento, algo dentro de mim já estava em paz. E eu ainda não fazia ideia de que o que viria a seguir seria muito maior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Quando cheguei em casa depois da reunião com o Eduardo, encontrei meu celular completamente dominado por ligações perdidas. Minhas mãos nem tremeram ao desbloquear a tela. Talvez porque eu já soubesse, no fundo, que aquilo era apenas o começo. A primeira ligação perdida era do meu pai. A segunda, da minha mãe. As outras 5 eram da Isabela, alternando entre mensagens furiosas e áudios chorosos que eu nem precisei ouvir para saber o conteúdo. Era previsível. Quando o jogo começava a virar, minha família sempre se agarrava a qualquer papel que pudesse assumir vítimas, mártires, acusadores, o que quer que fosse necessário para não enfrentarem a própria responsabilidade. Abri apenas a última mensagem do meu pai, enviada minutos antes: precisamos conversar imediatamente. Você está destruindo tudo. Soltei um riso baixo. Eu, destruindo tudo? Engraçado como, de repente, eu era responsável pelos erros que eles haviam cometido durante uma vida inteira. Favorecimento, humilhação, negligência, tudo atirado sobre mim como se eu tivesse criado a dinâmica tóxica que eles mesmos sustentaram. O mais curioso era perceber como, para eles, o problema real não era o que fizeram comigo, mas o fato de que alguém importante havia descoberto. Minha resposta foi curta: não tenho nada para conversar. Segundos depois, Isabela mandou um áudio de quase 3 minutos. Dessa vez, ouvi. A voz dela estava trêmula, mas não de medo, e sim de puro orgulho ferido. Você acha mesmo que vai ganhar alguma coisa com isso? Disse ela. Você não entende o mundo dos adultos, você sempre foi ingênua, sempre foi a coitada da casa. O Eduardo não vai ficar do seu lado quando descobrir quem você realmente é. Você é só, você. Uma ninguém. Parei o áudio na metade. O desespero dela não era por mim, era pela possibilidade de perder privilégios. Para Isabela, o mundo sempre girou ao redor de sua imagem impecável. A simples ideia de alguém importante não enxergá-la como superior parecia deixá-la em ruínas. Pela primeira vez, percebi que a arrogância dela não passava de insegurança fantasiada de brilho. No fim da tarde, o telefone tocou novamente. Reconheci o número do escritório do meu pai, mas atendi assim mesmo, não por ele, mas por pura curiosidade. Antes que eu pudesse dizer alô, ouvi a voz dele, exaltada: o que você disse para o Eduardo? O que você disse? Mantive o silêncio por alguns segundos, até ele respirar fundo. Ele me confrontou hoje na reunião do conselho. Disse que favoritismo destrói empresas do mesmo jeito que destrói famílias. Você levou suas fantasias para ele? Suas invenções? Fechei os olhos e sorri. Ele realmente acreditava que podia manipular aquela situação, como sempre fez comigo e com Isabela. Mas Eduardo não era moldável.
não era manipulável. E, principalmente, não era cego. Eu disse a verdade, respondi com serenidade. Nada além disso. A respiração do meu pai mudou completamente. Era o som de quem percebe que perdeu o controle que achava ter. Você não tem ideia do que está fazendo. Ele continuou, quase sussurrando. O contrato da renovação da sociedade está nas mãos do Eduardo. Ele sempre escuta outras versões, e você acabou de entregar munição para alguém que já vinha questionando minhas decisões. Aí estava o ponto. Não se tratava de mim, nem do meu sofrimento. Era sobre o medo dele de perder o que mais amava, poder. Ele nunca se importou com sentimentos. Mas perder o status? Isso sim o destruía. Não é problema meu, respondi. Nunca foi. Vocês nunca se importaram com o que eu sentia. Agora, não venham esperar que eu proteja vocês. Do outro lado da linha, silêncio. Um silêncio pesado, derrotado. E então ele desligou sem se despedir. Pouco depois, recebi outra mensagem inesperada, desta vez, de Eduardo. Amanhã haverá uma reunião extraordinária. Decisões importantes serão tomadas. Achei justo te avisar. Meu coração acelerou. Não porque eu quisesse a queda do meu pai, mas porque aquilo simbolizava algo muito maior, o fim do poder que eles sempre exerceram sobre mim, como se fossem donos da minha história. Pela primeira vez, eu estava fora do lugar onde eles sempre me mantiveram, o lugar da submissão. À noite, Isabela apareceu na porta do meu apartamento sem aviso. Ela nunca tinha vindo antes. Parecia desarrumada, o que era impressionante para alguém que vivia de aparência. Quando abri a porta, ela entrou sem ser convidada. Você precisa parar com isso, disse ela, encarando-me com olhos vermelhos. O papai está desesperado. A mamãe não come desde ontem. Você não pode deixar essa situação continuar. Cruzei os braços. Foi só um jantar de Natal, Isabela. Vocês que transformaram em uma guerra. Não seja ridícula, rebateu ela, irritada. Você sempre exagerou tudo. Sempre fez drama. Sempre quis atenção. Agora está levando isso longe demais e vai arruinar a vida de todo mundo. Respirei fundo, tentando controlar o misto de raiva e compaixão que me atravessava. Eu passei a vida inteira engolindo humilhações, Isabela. Vocês nunca ligaram. Mas agora que as consequências chegaram, querem empurrar a culpa para mim? Ela baixou a cabeça por um segundo, o suficiente para eu perceber que, finalmente, suas máscaras perfeitas estavam começando a trincar. Você vai nos destruir, sussurrou ela. Não. Respondi calmamente. Vocês se destruíram sozinhos. Eu só parei de colocar panos quentes. Ela foi embora sem dizer adeus. E, naquele momento, tive certeza, nada mais seria como antes. A reunião extraordinária da empresa do meu pai aconteceria às 9 da manhã, mas às 7 eu já estava desperta, sentada à mesa com uma xícara de café que esfriava rápido demais. Não era ansiedade, era uma estranha sensação de alívio, como se eu estivesse observando, pela primeira vez, o desfecho natural de uma história que nunca tive coragem de encerrar. A chuva fina batia na janela, e eu me dei conta de que jamais me senti tão tranquila quanto naquela manhã. Às 8h30, meu celular vibrou com uma mensagem do Eduardo, reunião iniciada. Aviso quando terminar. Nada mais. Nada menos. Direto, como sempre. Fechei o celular e deixei sobre a mesa. Aquele era o momento em que, pela primeira vez, o destino dos meus pais não dependia das minhas reações, do meu silêncio nem da minha capacidade de suportar humilhações para manter o mínimo de paz. Dessa vez, eles estavam frente a frente com o resultado de suas próprias escolhas, escolhas que fizeram por anos, acreditando que jamais teriam consequências. Cerca de 1 hora depois, Eduardo me ligou. Atendi imediatamente. Está feito, disse ele, sem rodeios. Meu coração bateu uma vez, forte. Esperei em silêncio. O conselho aprovou uma reestruturação, que continuou. Seu pai foi retirado da função administrativa.
ficará apenas como sócio minoritário. Sem poder de decisão, sem influência direta na operação. Respirei fundo, sentindo algo entre surpresa e libertação. Eu imaginei que ele fosse resistir, respondi. Resistiu, e Eduardo confirmou. Mas não havia como mantê-lo. As evidências estavam acumuladas. Decisões equivocadas, favorecimentos internos, negligência em pontos críticos. O comportamento dele com você apenas revelou um padrão. Ele fez uma pausa, depois completou: sei que você não queria vingança. Mas precisava saber, você merece coisa melhor do que a forma como foi tratada. Isso aqui não é sobre punição. É sobre responsabilidade. Agradeci em voz baixa. Ele desejou que eu seguisse bem e desligou. Minutos depois, meu pai ligou. O nome dele acendeu na tela como um alerta vermelho. Respirei fundo e atendi. Você está satisfeita agora? Ele perguntou, a voz embargada por uma mistura de raiva e desespero. Conseguiu o que queria? Me humilhou diante de todos. Fechei os olhos, apoiando a testa na mão. Eu não fiz nada, respondi. Só disse a verdade. Você acabou com a minha vida. Ele gritou. Com a sua mãe. Com a sua irmã. Você destruiu tudo. Mantive a voz firme, controlada. Eu destruí? Ou vocês se destruíram quando decidiram que humilhar a própria filha era mais importante do que respeitá-la? O Natal só foi a gota d'água, pai. O resto, vocês construíram tijolo por tijolo. Ele ficou em silêncio por vários segundos, até respirar fundo e falar com um tom estranho, quase implorando: volta pra casa. Vamos conversar como família. Eu posso consertar isso com o Eduardo, se você ajudar. Senti uma pontada no peito, não por ele, mas pela criança que eu fui um dia, que teria dado tudo para ouvir um convite como aquele. Mas agora eu vi a frase pelo que realmente era, uma tentativa desesperada de me usar de novo. Não vou voltar, disse com firmeza. Não quero mais fazer parte dessa dinâmica. Você é ingrata, e ele sussurrou. Nós te demos tudo. Não, respondi suavemente. Vocês deram tudo para Isabela. Para mim, só sobrou o que vocês não queriam. E mesmo assim, eu tentei. Por anos. Mas, acabou. Ele me chamou pelo nome uma última vez, quase suplicando. E então desliguei. Sem culpa. Sem arrependimento. Não demorou para Isabela me mandar mensagens furiosas. Você destruiu a carreira do papai. Espera só. Você vai se arrepender. Depois, algumas horas de silêncio. E então, outra mensagem, dessa vez, da minha mãe. Você jogou a própria família no lixo por rancor. Nós nunca mais vamos confiar em você. Fiquei olhando para aquela frase, sentindo uma mistura de tristeza e libertação. Porque no fundo, eu sempre soube que eles nunca confiaram em mim. Nunca me viram. Nunca tentaram enxergar além da sombra de Isabela. Mas agora eu podia seguir. No fim da tarde, recebi a última mensagem que eu lera daquele trio: não nos procure mais até assumir a culpa pelo que fez. Apaguei a conversa inteira. Não respondi. Não chorei. Não hesitei. Saí de casa naquele fim de tarde e caminhei pela cidade. As luzes de Natal ainda enfeitavam as ruas, brilhando como se nada no mundo estivesse fora do lugar. As pessoas riam, tiravam fotos, carregavam sacolas de presentes. E, pela primeira vez, eu me senti parte do mundo, não como figurante da vida de alguém, mas como protagonista da minha própria história. No dia seguinte, acordei sem nenhuma notificação da família. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma exigência. Nenhuma manipulação. Silêncio. Um silêncio lindo, confortável, meu. Eu não reatei laços. Não respondi cartas. Não aceitei convites. Não fui puxada de volta para a posição onde eles queriam me manter. E o mais importante, eu nunca mais me senti rejeitada.
porque finalmente entendi que não era eu quem precisava deles. E sim eles que nunca souberam me merecer. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não fala apenas de rejeição, mas de coragem, de limite e de libertação. Agora eu quero saber de você, no lugar da filha, você teria feito o mesmo? Teria finalmente colocado um ponto final em uma relação tão injusta? Conta pra mim nos comentários, e eu leio todos. E já aproveita para me dizer de qual cidade você está assistindo, porque eu adoro passar pelos comentários e deixar um coração em cada um. Se este vídeo te prendeu até o fim, não esqueça de curtir, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias como esta. Também já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias cheias de emoção, superação e reviravoltas. E, claro, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que vai se identificar, ou que precisa refletir sobre limites e respeito. Obrigada por acompanhar até aqui. Agora é a sua vez, o que você faria?